Vem cá, você já se sentiu ansioso alguma vez na sua vida? Aliás, talvez essa semana ou até de repente hoje. Você sabe que vendas é uma das profissões mais estressantes do mundo. E na hora da prospecção, como é que você lida com a pressão? Como é que você lida com a rejeição? Ansiedade e rejeição são dois assuntos que nós vamos discutir nesse episódio, que ele está incrível. Então fica com a gente até o final para você entender como você pode lidar melhor com a rejeição e ser um profissional menos ansioso ou menos ansiosa. Tamo junto? Roda a vinheta, vamos começar. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre o tema ansiedade e rejeição. Acho que os vendedores lidam com isso daí dia sim, dia também, né? Dia sim, dia também, hora sim, hora também, provavelmente. Por aí. O que ninguém te ensina sobre saúde mental em vendas. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos um especialista, tá? Ele é natural de Rio Claro, mas atualmente mora em Limeira, ambas as cidades no interior de São Paulo. Ele é apaixonado por entender o que se passa na mente e no coração das pessoas, especialmente no ambiente corporativo, nas empresas. Além do crachá, ele também é corintiano, ninguém é perfeito, né? Pai de 2 filhos incríveis, avô coruja de uma netinha e um cara que adora videogame, viagens e bons filmes ao lado da esposa, com quem está casado há mais de 37 anos. Edson, eu já te dou os parabéns por isso, tá? Isso é muito, muito, muito lindo. Ele é doutor em psicologia organizacional, com uma carreira dedicada a ajudar líderes, equipes e empresas a encontrarem mais propósito, saúde mental e engajamento no trabalho. Edson de Paula, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. Eu agradeço muito ao Leandro, ao Daniel, novamente estar aqui junto com vocês e justamente sobre um assunto muito interessante, importante e estressante. Muito bom. Ansiedade, saúde mental, realmente tudo isso nos leva a crer que o mundo está cada vez mais precisando desse assunto, não é? Exatamente, precisamos falar sobre isso. Mas que nem você comentou, não é a primeira vez que você vem no Papo de Vendedor, né? Então a Mônica, nossa produtora, ela vai deixar no link deste episódio aqui, tá? Pra você assistir ou ouvir depois, não é agora, calma. Ó, segura a ansiedade aí, não é agora. Você vai ouvir o Autossabotagem, como vencer essa insegurança para vender mais, um episódio que a gente publicou em fevereiro de 2023, lá na 4ª temporada do Papo de Vendedor. A Mônica vai deixar linkado aqui, né, para você poder ouvir isso logo na sequência. E pra gente começar, Edson, eu queria perguntar pra você, né, cara, aliás, dizem que o maior medo dos vendedores é a rejeição. Uhum. Você acredita que é? É o maior medo do mundo, não é o medo dos vendedores apenas. O maior medo de todos os seres humanos é ser rejeitado, porque ele vem, né, na teoria científica das necessidades humanas que todos nós temos, não é? Para quem já ouviu falar de Abraham Maslow, a teoria das motivações humanas, ou a famosa pirâmide das necessidades humanas, nós temos necessidades, não é? Que são necessidades fisiológicas, nos sentirmos bem nos ambientes que nós estamos aqui, por exemplo, um ambiente bem iluminado, arejado, cercado de pessoas, né, que nos tragam realmente uma sensação de bem-estar, as necessidades de segurança, nos sentirmos seguros, e as necessidades de merecimento e pertencimento, e as necessidades de reconhecimento, para chegarmos na autorrealização. A necessidade de pertencimento é o que traz esse medo da rejeição. Nós queremos pertencer a um grupo. E a que grupo nós queremos pertencer? Ao grupo dos bem-sucedidos? Claro. Ao grupo dos supervendedores? Não é? Claro. Ao grupo dos que batem meta? Ao grupo dos que batem a meta e que são acolhidos e recebem um aplauso, um reconhecimento e recebem a segurança da comissão. É isso que nós queremos. E toda vez que nós pensamos que nós não vamos conseguir isso,
nós já estamos praticando autossabotagem, consequentemente, o medo de sermos rejeitados, o medo de não sermos aceitos em um grupo. Tá. E desde criança nós somos assim, desde a época das cavernas, não é verdade? Na época da caverna, o homem saía para caçar e trazia toda a sua caça para a tribo. E ele gostaria de ser o quê? Aplaudido, bem recebido por essa tribo, ou de repente ele era expulso, porque não fez o trabalho dele corretamente. Voltou ele de era mãos literalmente, exatamente, veio com as mãos abanando, Daniel, e aí ele foi expulso. Isso aqui ficou introjetado na nossa mente coletiva, no nosso inconsciente coletivo, o medo da rejeição. E N livros foram escritos sobre o medo da rejeição. Vamos pegar, por exemplo, o Fernão Capelo Gaivota, que é um clássico do Richard Bach, né, em que as gaivotas, né, elas disputam por restos de comida. E tem uma dessas gaivotas, que é o Jonathan Capelo, né, o Fernão Capelo Gaivota, que fala: por que eu tenho que disputar por restos de comida se eu posso voar cada vez mais alto, içar um voo, um mergulho profundo e pegar um peixe fresco? E a hora que ele consegue fazer isso com muito desafio, superando seu próprio desafio, e ele entrega esse peixe pro bando dele, os mais velhos olham para ele e dizem: você é louco. Vamos nos acomodar aqui. E expulsam ele do bando. Olha só. O mito da caverna, né, de Platão. A pessoa que sai da caverna e vai para a luz, enxerga a luz, chega lá dentro e fala: olha, tem luz lá fora, gente, nós não precisamos ficar aqui acorrentados. Louco. Você é expulso. Então, muitas vezes eu digo que o medo da rejeição, o próprio sucesso pode rejeitar você. O próprio sucesso, muitas vezes, nos rejeita. Não é verdade? Eu não posso mostrar que eu sou bem-sucedido. Já teve esse tipo de pensamento? Eu não posso mostrar que eu sou feliz. Eu não posso mostrar que eu bati a meta, porque senão o grupo vai olhar pra mim e falar: ô, mas que cara metido. Senão vou me indispor com o grupo dos que não batem também. Isso, exatamente. Nenhum tipo de indisposição. Então, né, tem essa via de mão dupla entre sucesso e fracasso. Entre o medo de ser rejeitado e o medo de ter o sucesso e ser rejeitado pelo sucesso também. Olha como é louca a mente humana. Pegando uma carona no que você está falando, né, a rejeição e tal, como é que a expectativa de um não pode paralisar uma pessoa, né, um vendedor, antes mesmo do não acontecer? Muito simples. O não, ele é inerente na nossa vida, assim como o sim. É pelas várias tentativas do não que eu chego ao talvez e ao sim. Vocês, como vendedores, sabem disso. Uhum. E o medo do não é um medo de não vender. Eu acredito que, olha, não é o medo de não vender. É o medo de não convencer. É o medo de não influenciar. É o medo de não cativar o cliente. É o medo de não conseguir conquistar a confiança desse cliente. Porque justamente eu também não confio em mim. E nós sabemos que em qualquer relação humana, o fator confiança, ele prediz o seu sucesso. Ele prediz o seu bem-estar. Ele é o fator que realmente anuncia se você está bem. Quando você confia em si, quando você tem um self totalmente alinhado com os seus melhores recursos, as suas melhores crenças, os seus pensamentos que realmente funcionam, não tem para você. É isso aí. E o grande ponto aqui é a dose dessa confiança. Eu não posso nem exagerar nessa dose, em excesso, porque daí a confiança se transforma em arrogância, e nem ter a omissão dessa confiança, porque aí irá se confundir com insegurança. Uma pessoa insegura, uma pessoa que não transmite crédito. E esse é o grande desafio para o ser humano, saber dosar em dose equilibrada essa confiança. Porque o arrogante não vende também, assim como o inseguro. Quem vende é aquele que confia, aquele que acredita, aquele que valoriza, aquele que tem uma identidade projetada e um propósito de vendedor. E se conecta com as pessoas realmente. Tanto que
A fórmula hoje não é V mais V igual a V, visita mais visita igual a vendas. A fórmula hoje é C mais C igual a C. Conexão mais conexão é igual a conversão. Quanto mais eu me conecto com outro ser humano, quanto mais eu entendo quais são as necessidades dele, as implicações, o problema, mais eu vou atingir o meu objetivo. E para isso, eu também tenho que mostrar que eu sou um ser humano, carente, querente. Que eu também tenho vontade de comprar aquele produto que eu estou vendendo. Eu também tenho uma vontade de ter esse carro, de ter esse apartamento, de ter esse imóvel, porque ele vai fazer bem para o meu self. Tá. E eu sabendo disso, eu venço o medo do não. Somente com crenças possibilitadoras, valorizando, acreditando, tendo atitudes vencedoras, Tá. e uma identidade muito consolidada, eu me conecto com o outro. E aí eu venço o medo do não. O medo do não é o medo de ser rejeitado, medo de não ser aceito, medo de não dar certo, medo de não dar conta. Tá. E aí tem a ver com a confiança de você não precisar da validação externa, né? Se você já se valida o suficiente, se você se conhece, se você se aceita, eu não preciso que você fale sim para mim. Né? Se eu estou dependendo única e exclusivamente de validação externa, de preciso que as pessoas gostem de mim, me aceitem, eu vou ficar louco por essa atenção, né? Por essa validação. Se está suficiente, né? Se estou bem comigo mesmo, né? Falando aqui do livro, né? Ó, você está bem, né? Se você está bem com você, a coisa facilita, porque você não depende do sim do outro, né? Facilita, Daniel. Você foi brilhante no que você falou dessa questão do locus de controle interno. A Carol Dweck, ela escreveu um livro maravilhoso chamado Mindset. Vocês devem, logicamente, já terem lido, visto, revisitado esse livro várias vezes, mas no livro Mindset da Carol Dweck, quando ela fala do mindset fixo e do mindset de crescimento, ela nada mais está parafraseando as ideias do Ruther. O Ruther, ele escreveu um conceito científico chamado locus de controle. E no locus de controle, percebam, existe o locus de controle interno, que é justamente esse modelo que você disse, acreditar em si. Eu sou o único agente de mudança da minha vida, eu me responsabilizo pelas minhas escolhas, pelos meus atos, eu sou o único agente de mudança na minha vida. Eu sou interdependente de você, Daniel e Leandro. O que é ser interdependente? Dependo em alguns momentos, outros momentos eu escolho não depender e outros momentos nós trabalhamos juntos. Eu não preciso de vocês e preciso de vocês ao mesmo tempo. Isso é um locus de controle interno. O locus de controle externo é quando você atribui ao mundo todas as suas vitórias e seus fracassos. Aí ferrou. O mundo é injusto, ninguém me compreende, porque o governo, a política, porque o Estado, o establishment, tudo gira em torno do outro, porque o outro, o cliente não me atendeu. Olha, eu tentei, mas o cliente não me atendeu. Mas por que você não bateu na porta dele de novo? Ah, não sei, acho que eu fiquei com medo de levar um outro não. Então, quando você dedica, né, ou terceiriza a sua responsabilidade para o outro, você está com um locus de controle externo. E aí você vai dar desculpa para o seu fracasso, para o seu erro. E aí nós brincamos, né? As pessoas deveriam assumir o accountability, que é a responsabilidade por si pelos seus resultados. Mas o que eu mais vejo no mundo não é o accountability, é o desculpability. E pior do que o desculpability é o culpability. É quando eu culpo o outro pelo resultado que eu não obtive. Então você foi muito brilhante. Ter um locus de controle interno é acreditar em si. Saber que eu preciso do outro e não que eu sou dependente do outro. Há uma diferença muito grande aqui. Eu preciso do meu cliente, mas eu não dependo dele. Ah, por que você não depende dele? Eu te digo, nós temos 6, 7 bilhões de habitantes no mundo. Você vai ficar preso a um único cliente? A uma única oportunidade? Você vai depositar todos os seus ovos numa única cesta? E aí vem aí vocês podem explicar melhor para a audiência do que eu, porque eu não sou vendedor, sou psicólogo, na verdade. A quantidade aqui com qualidade manda muito, não é mesmo, na venda? É prospectando que se vende.
É conectando que se vende hoje em dia. E quanto mais conexões, quanto mais visível eu estiver, quanto mais disposto e aberto eu estiver para receber ou não, maior a possibilidade de receber o sim também. O não já é uma venda. Para mim, o não já é uma venda. Já é uma venda. Ah, recebi um não. Tudo bem. Ok. Já é uma venda. Por quê? Porque o não é atemporal. Não existe nada para sempre. E não existe nunca também. Então Esse é não nunca, agora. Isso. Não ou ainda. nunca. Não ainda. O nunca é um espaço de tempo que eu determino como nunca. O nunca pode durar 5 minutos, como ele pode durar 5 anos ou uma eternidade. E o sempre também. E assim eles ficaram felizes para sempre. E viver é a historinha do conto de fada da Disney. E viveram felizes para sempre. Pode durar 3 meses, 5 anos e para sempre também. Eu determino o nunca e o sempre. Eu escolho. Agora, se eu não ligar mais, o Leandro me falou não hoje. Se eu falar, o Leandro nunca mais vai comprar de mim, eu nunca mais ligo pra ele. Pronto. Tá profetizado. Nunca mais Nunca mais vai comprar. Você Exatamente. determinou esse período de tempo que para você é o nunca, assim como sempre. Então isso está tudo aqui, ó. Nós criamos isso, esse mundo. Uhum. Nós determinamos o que é nunca e o que é sempre. E numa venda você sabe, isso é muito importante. Quanto mais rápido você vencer o nunca, mais rápido você poderá ter a possibilidade do sempre. Basicamente é isso. Cara, animal. Começamos bem, Lê. Né? É profundo. Segura na cadeira, você que tá ouvindo. Se você estiver dirigindo também, presta atenção no trânsito aí. Vamos lá. O medo da rejeição está ligado ao ego, à identidade profissional, à identidade da pessoa ou à autoestima? A autoestima, num primeiro momento, a autoestima baixa, né? E justamente a autoestima é uma balança entre a segurança e o reconhecimento. O que significa isso? Se eu sou uma pessoa que preciso de muita segurança e eu tenho um reconhecimento baixo, pode dar um desequilíbrio na minha autoestima. Ao contrário também. Se eu sou uma pessoa que busca muito reconhecimento, mas eu me sinto inseguro, a minha autoestima também é baixa. Síndrome do impostor. Síndrome do impostor. Você falou tudo aqui agora, não é verdade? Nos dois casos? Nos dois casos. Por quê? É um contrapeso entre segurança e reconhecimento. Sou uma pessoa que busca muita segurança. Tem que ter conhecimento de tudo, eu tenho que ter todas as informações, e eu tenho todas essas informações agora, mas por qual motivo eu não vou para frente? Porque eu estou inseguro. O contrário também, reconhecimento. Eu me reconhecimento, sou reconhecido, sou valorizado, mas eu me sinto inseguro. Pronto. Esse contrapeso aqui não está equilibrado. E aí você se frustra, não é verdade? Então, é uma questão de autoestima. A autoestima sua ela precisa estar equilibrada também. Eu não posso ter altíssima autoestima, porque senão eu vou me achar o quê? A última bolacha do pacote, o último refrigerante do deserto, e aí vem a arrogância. Eu me torno uma pessoa petulante, todos os estados negativos do ego somados a isso. Vaidade, soberba, prepotência, arrogância. Só coisa boa. Só coisa boa que vai afastar o seu cliente, não vai aproximar o seu cliente. Porque com o seu cliente, a sua autoestima tem que estar equilibrada. Você não pode ter uma alta autoestima e nem uma baixa autoestima. Você tem que confiar. E confiar no cliente, fazer com que ele confie em você. Você sabe que 95% das decisões são tomadas o quê? De forma emocional na venda, não de forma lógica, racional. É claro que se você tem o lógico racional, você vai ter uma construção. Né? Você vai ter uma construção de um roteiro para seguir. Por exemplo, o spin selling. A gente poderia falar aqui agora do Neil Hackham, isso, me lembrei. Neil Hackham, por exemplo, um modelo até um tanto quanto ultrapassado e até hoje sendo usado muito, né? Modelo da década de 80, final da década, acho que, se eu não me engano, 88, 89, que veio sobrepor o antigo modelo de vendas, né? Que era basicamente
baseado em abertura, vencer objeções e praticamente partir para o fechamento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todos esses modelos são baseados no fator confiança. Todos. Se o seu cliente confiar em você, é 95% da venda concretizada. E confiança, ela não é lógica, racional. Confiança é emocional. Uhum. É quando você conecta o coração do seu cliente, não a mente dele. Você pode ter a melhor fórmula de vendas, a melhor base teórica aqui, para seguir o passo a passo. Se você não transferir para ele a sua confiança, a sua autoridade, é a questão lá do outro que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, foi o Robert Cialdini, num congresso que eu estive nos Estados Unidos, né? Os 6 passos do Robert Cialdini, né? A gente pode falar aqui a afinidade. Eu tenho uma afinidade, nossa, criei uma afinidade com essa pessoa. Demonstrei o quê? Uma autoridade. Poxa, é coerente, o que ela fala é coerente. Aí esses 3 primeiros passos, afinidade, autoridade e coerência, é muito mais emocional do que lógico, do que racional. A partir daí, eu simplesmente aqui causar um impacto com uma prova social. Aí é racional, olha aqui o meu depoimento, olha os meus livros estão aqui, olha o que as pessoas falam de mim, não é verdade? Daí eu já parto para o quê? Praticamente para o final da venda, aí é reciprocidade, é tornar o quê? Um objeto de valor. Tornar um objeto de valor e ser recíproco. Olha, eu estou te entregando isso, eu estou te oferecendo tudo isso. O que eu quero de você? Contrato assinado aqui, ó. Vamos trabalhar junto. Mas olha, 60%, 70% desses 6 passos é emocional. Então. E aí você pode falar assim, frustração é um processo também emocional. E vencer a frustração, eu dependo de estar bem emocionalmente. Não adianta colocar lógica aqui. Não adianta colocar técnica aqui. Claro, nós vamos fazer técnicas como psicólogo, como terapeuta. Vamos fazer técnicas aqui para aumentar a sua autoestima. Ok, mas esse processo é muito mais emocional do que lógico. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode. Vai depender de quem? Única e exclusivamente da pessoa. Mas no caso, por exemplo, da rejeição, né? Tem como a gente treinar, sei lá, treinar o cérebro pra gente reagir de modo diferente à rejeição? Tem N técnicas aqui. N técnicas. Uma das formas é, como eu já havia até falado no capítulo anterior aqui, que vocês indicam para as pessoas assistirem, não é? Eu brinquei, lembra-se daquilo? Como vencer o medo? Basicamente é a mesma coisa. Nós temos o modo drástico e nós temos o modo moderado. Uhum. Lembra-se da história que eu contei? Vou recapitular. Medo de altura. Não é? Medo de altura. Quem que não tem medo de altura? Eu tenho. Medo de ser rejeitado é um medo? Sim ou não? Estamos falando de medo. Existe um viés consciente negativo na nossa mente que ela predispõe o que é negativo na nossa vida. Por que existe essa predisposição? E eu vou recapitular, porque das 4 emoções básicas, e vamos recapitular também essas 4 emoções básicas. A primeira delas é o medo. É positivo ou negativo? Essencialmente negativo, porque ele nos afasta. Mas ele nos protege. Ele tem ele também tem um ponto positivo. Tudo tem um ponto positivo. Exatamente. Mas ele é essencialmente mais negativo do que positivo. Uhum. A segunda emoção básica, advinda até do medo, raiva, a impotência, a sensação de impotência, a sensação de que eu não vou dar conta, a sensação de que eu vou ficar frustrado, a sensação de que as pessoas não vão gostar de mim, vão se afastar de mim, pode me dar raiva. A terceira emoção básica humana, tristeza. Poxa, já fiquei com medo, já fiquei com raiva, agora eu tô triste. Já foi 75% das minhas emoções e não fiquei feliz? Cadê essa felicidade? Cadê essa alegria? Cadê a vitória? É a última. Então nós somos essencialmente, agora há uma tendência de sermos essencialmente negativos, 75% das nossas emoções nos conduzem para isso. O tempo todo você vai ficar focando mais naquilo que
pode não dar certo do que naquilo que pode dar certo. Ó, eu vou ligar para esse cliente. Eu não vou ser bem atendido. Será que ele vai me atender? Será que ele vai aceitar minha proposta? Será que o que eu vou falar para ele vai convencer ele? Por quê? Você está com medo, você está com raiva, você está com tristeza, mas você não está alegre, você não tem um propósito muito bem definido. Então, qual é o maior antídoto para você vencer a sua frustração? É ter um propósito muito bem definido. É por que e para quem você se levanta de manhã todos os dias. Por que e para quem? Isso está aqui no protagonismo, né? Definir o porquê você se levanta todos os dias é o primeiro passo. Tá. Saber que você tem uma meta para bater, um bom propósito, simplesmente é um bom propósito, eu preciso bater a minha meta. Isso te motiva, Daniel? É mais superficial, né? Muito superficial. Eu tenho que colocar o quê? Valor no meu dia. Olha, eu vou me levantar de manhã porque eu tenho um propósito de bater uma meta. Ajudar os vendedores do Brasil a vender mais e melhor. Pronto. Faz mais sentido. Pronto. Eu tenho um propósito de me levantar todos os dias de manhã, criar um conteúdo de vendas que seja super poderoso para super vendedores e auxiliá-los a vender mais, a vencer os seus limites. Ó, peraí, eu estou colocando aqui um super propósito na minha vida. Isso é muito importante, você saber por que você se levanta. Esse é o primeiro passo. Agora, levantei de manhã. O que eu vou fazer hoje mesmo, hein? Eu tenho que visitar aquele cliente. Pô, já colocou peso. Já colocou um peso, já tem um fardo para carregar. Você não tem aqui um troféu para sustentar, você tem um fardo para carregar. E é basicamente isso, sabe? Vender não é falar. Vender não é convencer, influenciar, persuadir com a sua coragem. É muito mais você desafiar o seu limite, a sua fragilidade com humildade, e levantar a cabeça, respirar e seguir em frente em busca dos vários nãos que você vai receber, de cabeça erguida, para encontrar um talvez e transformar esse talvez em sim, e aí você falar, olha, eu consegui transformar aquele talvez em um sim. Então, não tem como. Para isso, você vai ter que ter um bom propósito definido. Você vai ter que ter o desenho daquilo que você valoriza, daquilo que você acredita e daquilo que você quer intensamente. E as pessoas se levantam de manhã, Leandro, sabendo que elas não querem. Esse que é o grande problema. O grande problema aqui é como eu mudo esse padrão de pensamento do saber o que eu não quero para saber exatamente o que eu quero desse dia. E saber que eu vou enfrentar realmente dificuldades com a cabeça erguida, vencendo a minha fragilidade e buscando potencializar cada vez mais o meu recurso, eliminando todas as interferências, porque a vida vai entregar mais não para você do que sim. Aí você vem aqui no livro Torcendo por Você, que é um livro sobre futebol e liderança, e eu escrevo exatamente isso. A torcida contra é maior do que a torcida a favor. Tem muito mais gente torcendo para o seu insucesso do que para o seu sucesso. E alice-se a pessoas que potencializam o seu sonho, o seu propósito. Não é? Você tem que estar aliado a pessoas que realmente acolhem você como um vencedor. Que ajudam você a ser um vencedor. E aquele trocadilho básico, né? Vencedor é aquele que vence a sua dor. Né? E não a ser um amador, aquele que ama a sua dor e fica aqui, olha a dor que eu tenho, chamando muitas pessoas ao lado e as pessoas abraçando a sua dor junto com você, chorando junto com você, na verdade, e alimentando cada vez mais essa dor. E aí você vai sentir o quê? Acolhido. Não tem mais medo. Eu faço parte do grupinho que chora junto comigo, pronto. E tem mais gente pra chorar junto. Muito mais pessoas pra dar um ombro amigo. Ombro amigo, né? Não faça não, que senão eu vou ter que fazer também. Fica não faz mesmo, cara. Fica na sua casa. Para de ligar, o cliente não quer atender o telefone. O cliente não quer ligar. Eu vou ter que vender também, eu vou ser cobrado. Não, manda no WhatsApp que é melhor, assim ele responde quando ele quer, não é? Bate duro, bate ardido, bate ardido. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, eu quero reforçar
que a turma nova do programa de aceleração de supervendedores, a nossa mentoria, está com as inscrições abertas. Eu quero convidar você, que é ouvinte do Papo de Vendedor, a fazer uma reunião estratégica com o meu time, ou, se der sorte, comigo pessoalmente. Para você conhecer todos os detalhes do programa de aceleração, é só você clicar no link que acompanha este podcast, colocar os seus dados e o nosso time vai entrar em contato com você, tanto pelo telefone quanto pelo WhatsApp. Agora, se você quer organizar as oportunidades de negócio do seu funil de vendas e fazer uma gestão de carteira de clientes que te ajude a bater meta de vendas com consistência, quero convidar você para conhecer o Plumes CRM, o nosso patrocinador aqui desta temporada. Inclusive é a ferramenta que nós usamos na nossa operação comercial. Os 2 links estão na descrição deste conteúdo. Agora sim, vamos pro bloco 2. O papo tá bom demais, hein? Tá só pedrada aqui. Só pedrada. O cara veio com a luva de boxe do Holyfield, rapaz. Isso é louco. Nossa, lembrou de uma agora, hein? Eu tô... Aliás, eu assisti aquela última luta do Mike Tyson, né? É impressionante, com mais de 50 anos ainda, né? Aguentando, né? Olha, é isso que eu falo, aguentar a porrada da vida, que é o difícil, né? Todos nós deveríamos ser como o Mike Tyson, né? Nas vendas, né? Na liderança, né? Mas o mais casca grossa pra mim dessa luta aí foi ele dar entrevista pelado. Isso pra mim foi... Você não viu? Ele vai dar entrevista assim, o cara tá com a câmera aqui assim, ele falou, obrigado, Mike Tyson. Daí ele vira e sai andando com a bunda de fora assim. Já tava pelado. Pra você ver, ele tá totalmente desvestido de qualquer vaidade, de qualquer completamente, ego. O ego desvestido totalmente. Falou aquela figurinha, para de tentar e começa a desistir. E Edson, eu queria entrar nesse segundo bloco e conversar um pouco sobre ansiedade. A gente falou no primeiro bloco de rejeição, eu queria falar um pouco de ansiedade aqui. E eu sofri muito com isso no meu passado recente, né? Você tem alguma estratégia prática de como uma pessoa pode lidar com a sua ansiedade? E óbvio, como estamos falando para vendedores, né? Como é que o vendedor pode lidar com a ansiedade? Tem 2 ou 3 práticas assim bem interessantes, né? A primeira delas, e isso eu utilizo com líderes, vendedores, empreendedores, nos bastidores de um programa como esse, não é mesmo, Leandro? Que é a técnica 446, né? Primeira técnica é a respiração. Respiração. Tudo tem a ver com respiração. Eu sou palestrante, então imagina. E evidenciando isso para vocês e também confidenciando isso para vocês, nesse livro aqui, Protagonismo, eu conto essa história, que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito introspectiva, e em determinadas situações eu até gaguejava, chegava a gaguejar, tá? Por exemplo, eu cheguei a ter uma agência de comunicação em que o principal produto que era vendido era o quê? Comunicação. A minha formação original é comunicação social e marketing, tá? Então, li muito Kotler, li muito, enfim, né? Muitos livros de vendas, de marketing. E eu era o diretor de criação dessa agência. O diretor de criação fica dentro de uma sala sozinho, fechado. Era tudo que eu queria na minha vida, né? Meu lugar perfeito, minha caverna. Ficar dentro da caverna é gostoso, né? E você fica sozinho, as pessoas batendo na sua porta. Com licença, senhor Edson, posso entrar? Pode. Agora não, agora estou criando. Depois, me dê 10 minutos, me dê 15 minutos, né? Liliane chegava para mim, que era diretora de atendimento, minha esposa, desde aquela época, minha sócia também. Edson, precisa fazer reunião com a sua equipe. Não, faz você. Edson, você precisa visitar o cliente, porque na hora de defender a criação, ninguém melhor do que você, que é o diretor de criação, que criou aquilo para defender e defender aquilo que você criou. Não, coloca o atendimento. E cansei de perder cliente. Cansei de perder cliente. Um belo dia eu descobri que eu precisava sair fora dessa caverna, sair fora dessa, digamos, zona de conforto, né? Zona de conforto. E enfrentar realmente o monstro da plateia. Para os vendedores, o monstro da plateia são os clientes, né? Para mim era o público. Então, defender uma criação diante de
2 ou 3 diretores, era literalmente vender a ideia, né? Como vender a ideia. E convencê-los de que aquela ideia era a ideia que ia fazer realmente a diferença. E aí eu fui buscar o quê? Técnicas. E a primeira técnica a qual eu fui apresentado é a atenção plena. O foco, ou focusing, que nós falamos, né? Focalização e atenção plena. O que seria focalização e atenção plena? Nada mais do que centramento. Tô nervoso, tô ansioso. O que é a ansiedade, Leandro? Ansiedade é o medo do futuro. Isso é ansiedade. É o medo daquilo que vai dar errado que nem deu errado ainda. Eu preocupo minha mente, preocupação. Eu preocupo a minha mente com o quê? Com aqueles vieses negativos inconscientes que nós falamos aqui. Não sou capaz, não sou bom o suficiente, o cliente não vai gostar. Então, tudo que é bom eu coloco na minha mente. Pensamentos disfuncionais. E a minha mente, eu vou enchendo o meu copo desses pensamentos. Eu vou enchendo até um ponto em que eu fico ansioso. E ficar ansioso é ficar em movimento parado. Criação de cenários. A mente vai embora, o corpo está totalmente aqui impregnado de movimento, você não sabe o que você faz com esse movimento que é disfuncional, você começa a bater o seu pé, você começa a tamborilhar o seu dedo, e dá o famoso branco total, o homo total na sua mente. O homo total. Não é? Branco total, homo total, na hora que você vai apresentar a sua venda, que você vai apresentar a sua ideia. Se você chegar chupando pilha, chupando a bateria do caminhão, pum, o que eu estou fazendo aqui? Onde eu estou? Com quem eu estou? Quem é você? Dá aquele branco e você não vende a sua ideia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é voltar para o seu corpo. Literalmente, cara, porque a sua alma sai do seu corpo se você estiver muito ansioso. Aquela cena da ansiedade no Divertidamente 2 é isso aí, perfeito, perfeito, né? perfeito. E para isso, a primeira técnica, 4-4-6. Respira por 4 segundos, vamos lá, respira junto, vamos fazer junto aqui, vai. Relaxa o seu corpo aí, ó, relaxa, solta os seus braços, ó, 4 segundos, vamos lá, respirando, inspirando pelo nariz, ó, 2, 3, 4, segura agora por 4, segura, 1, 2, 3, 4, e solta em 6. Pronto. Inspirar pelo nariz por 4 segundos, 1, 2, 3, 4, segura e solta em 6. 3 vezes. Pronto, você já esvaziou toda a sua preocupação, a sua ansiedade. Segunda estratégia, o foco não é em você, mas o foco é na situação, é no outro, é num ponto. Você não é o responsável por tudo. Foca na situação, foca no outro. Esse é um outro ponto aqui muito interessante para a gente discutir. Se eu focar 100% em mim, eu vou me esquecer do outro. O outro existe, ele está na minha frente. E quando eu estou 100% focado em mim, eu estou focado onde? Se eu estiver ansioso? No meu medo, naquilo que não vai dar certo, naquilo que não funciona, e eu vou buscar o tempo todo a aprovação do outro, que possivelmente não virá. E nesse momento aqui, eu poderia estar ansioso diante de vocês? Poderia, claro. Poderia estar ansioso aqui, se vocês estiverem vendo o quadro geral agora. Olha o quadro geral. Esse aqui tá com cara de viking bravo, com o braço cruzado. Me desconstruiu. Não é? Cara de viking, cara de bravo, fechado, não é? Com o senho franzido aqui, não é? Agora ele quebrou um pouquinho esse... Aqui temos o Daniel Mestre, que estava aqui totalmente assim. Eu foquei nele? Não, eu foquei nele. Eu foco num ponto que seja positivo para mim. Se eu estou diante de um público, sendo palestrante, eu vou focar naquele cara que está me olhando com cara de viking bravo? A pessoa que está dormindo no canto, A pessoa que está dormindo no canto, jamais eu faço isso diante de um público. Eu vou focar em quem está assim, ó. Assim, ó. E eu vou dar palestra para essas pessoas? Exatamente isso. Quando a gente está em público. Agora, numa venda é one-to-one muitas vezes, não é? E o novo livro do Kotler é
2H, se eu não me engano, não é verdade? Human to Woman, não é? Já foi o Business to Business, o B2C, agora é o Human to Woman, esse é o novo livro do Kotler e Associados, né? Então, segunda estratégia, foca no positivo, visualmente. Foca naquilo que é positivo para você, que te dá uma tranquilidade. Agora, isso eu estou falando no momento, antes de entrar na reunião de vendas e no momento das vendas. Agora, eu poderia fazer uma preparação interior, antes de entrar na venda, antes de ir para a reunião. São duas técnicas que eu posso utilizar também. Primeiro é a técnica da visualização, que os esportistas utilizam, não é verdade? E como seria essa técnica da visualização? Nada mais também do que usar o 4-4-6, respirando, mas ao mesmo tempo visualizando o final da minha venda. Positivo. Positivo. Porque a gente só pensa no negativo. Isso. E é a mesma coisa que eu faço na minha palestra. Como eu já tive, cada um de vocês tem um momento de vitória na sua vida. O melhor momento para mim da palestra é a hora que eu sou aplaudido. E o melhor momento do melhor momento é a hora que eu sou aplaudido em pé. Então, o que eu visualizo quando eu estou fazendo 4-4-6 aqui? O público me aplaudindo em pé. E é aquele momento que eu quero. Gostoso? É aquele momento. Nossa, como é gostoso aquele momento. Um atleta de futebol, o que ele visualiza? A hora que ele marca o gol e a torcida se levanta e dá aquela carga de adrenalina positiva, né? Endorfina, serotonina, tudo que é bom, não é verdade? Então, visualize o momento final e não o começo os 2 primeiros minutos. É terrível quando você entra para uma reunião pensando nos 2 primeiros minutos. Isso tem que ser inconsciente. Porque a afinidade... você coloca a química necessária para o sucesso. Exato. Né? Então, você já tem que chegar motivado, cara. Você já tem que chegar com um sorriso. Não é verdade? Cara, eu já vendi. Eu já fui aplaudido. Pronto. Eu já sei o caminho da vitória. Ok. Se eu não conseguir aqui, eu vou em busca disso em outro. E é isso que me motiva a bater de porta em porta. Tá entendendo? E a última técnica, que essa daqui é excelente. E quem ensina isso pra gente é Maquiavel. Ó! No livro O Príncipe. Só clássico, hein? Só Maquiavel. clássico. Maquiavel tinha um hábito que ele era Maquiavel nada mais era do que um lobista, né? Na época da Renascença. Que é um lobista. Faz lobby. É um grande intermediador. Então, ele conversava. Colocava todo mundo para negociar. E quem negociava na mesa com ele? O Papa, o Príncipe, o Rei, os Duques. Todos os poderosos. E ele era... Não, só gente boa, né? Ele era chamado para conversar com essa turma e negociar com eles. E o que ele fazia? Uma técnica que nós chamamos de ensaio dramático. Ou dramatização. Role play, como dizem hoje em dia. Role play theater, exatamente. Né? RPT. Pronto. Eu nada mais faço do que colocar nessa cadeira aqui, uma mesa com cadeiras vazias, eu coloco aqui um símbolo que representa o Papa, coloco aqui um símbolo que representa o Rei, um símbolo que representa o Príncipe, e eu começo o meu discurso a negociar. O que o Papa vai dizer daquilo que eu vou falar? O que o Rei vai falar daquilo que o Papa falou? E aí, eu fico aqui treinando isso exaustivamente. Todas as objeções antes. O problema da venda não é vencer a objeção na hora da venda. É já vencer a objeção antes. Esse é o problema da venda. E por que as pessoas não fazem isso? Porque elas vão de impulso, né? Vender. Confiam muito no taco. Improviso. Confiam muito. Improviso. Na hora eu vejo como eu vou vencer a objeção. Agora, se eu pudesse sair da minha casa sabendo que eu vou pesquisar esse cliente e treinar todas as objeções, vai abaixar a minha ansiedade. Você entendeu, Leandro? Aumenta o nível de segurança. Aí você chama o seu cunhado. Chama o seu cunhado e fala assim, por favor, seja o meu cliente. Aqui está o roteiro de todas as objeções. Joga tudo em mim. E pode mandar ver. E treina, cara. Treina exaustivamente. Quanto mais eu treino, mais chance de obter o sucesso eu tenho.
Então, olha tudo que eu falei. Técnica de respiração, Tá. técnica de visualização, técnica de focar naquilo que é positivo e não no que é negativo. E, por último, a dramatização. São 4 técnicas poderosas que qualquer vendedor, qualquer líder, qualquer empreendedor pode empregar para obter o quê? Sucesso. E o que a maior parte da galera faz é o inverso em tudo, né? Não respira, fica tenso. Fica tenso. Não respira. Tá com um pensamento negativo. Ao invés dele pensar nele vendendo, ele visualiza ele perdendo o contrato. Exato. Aí fica com aquela química Atenção. insegura. Entra daquele jeito na negociação e não estuda as objeções, né, Lê? É isso aí. Deixa pra improvisar na hora. Na hora eu vejo. é mais legal. Na hora vai dar certo. É. E o que você diria para um vendedor que racionalmente ele sabe o que tem que fazer, Uhum. mas ele não faz? Emocionalmente ele trava. Procrastinação, protelação, né? Procrastinação é interessante isso, porque existe a evitação emocional também, não é? O quê? Evitação emocional. É diferente de procrastinação. Procrastinação é quando você sabe, você organiza e não faz. É um processo racional. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que estudar bastante para escrever meu livro e escrever o primeiro. Agora, para escrever o primeiro capítulo, quer saber? Evitação emocional é aquela coisa do tipo, puxa vida, eu não estou enxergando propósito nisso, eu não sei o que eu vou ganhar fazendo isso, quer saber? Tem muitas questões emocionais envolvidas nesse processo que eu não enxergo e muitas vezes são inconscientes. Pior do que procrastinar é evitar emocionalmente uma situação. Então eu vejo assim, por que você não foi visitar o seu cliente? Por que você sabia tudo que você tinha que fazer e você não fez? Porque esse cliente é muito difícil. Eu já tentei algumas vezes e já tentei me aproximar dele. Ele é difícil, ele marca reunião, no dia da reunião ele atrasa. Eu também não tenho... Eu sou uma pessoa que não tenho paciência, então eu vou embora, sabe? O cliente tem o direito de atrasar a reunião. Ele tem esse direito. Ele é o cliente. Eu mesmo, como fornecedor, várias vezes eu fui em empresas que o cliente não apenas atrasou a reunião, mas falou, hoje eu não vou poder te atender. E se você for vaidoso, se você tiver soberba, se você for uma pessoa arrogante, você fala o que para esse cliente? Eu não vou falar aqui porque vai ficar feio, né? É o F3 pontinhos. Então esse F3 pontinhos aqui não funciona em vendas. Não funciona. Você vai ser aquela pessoa que está sempre evitando ou não, está sempre dando desculpas você sabe tudo que você tem para fazer e não faz. Por quê? Porque você evita essa dor. Você evita a emoção. A vulnerabilidade. E aí eu falo mais uma vez, ser vulnerável é o que atrai as pessoas. Ser vulnerável é o que atrai as pessoas. As pessoas vão fugir muitas vezes daqueles que só falam do sucesso. Olha, eu vendi para esse cliente, eu vendi para aquela empresa, eu vendi para aquela organização. E de quem você tomou não? Né? É isso. E de quem você tomou um não e você conseguiu superar? Isso aqui realmente foi uma superação. Foi um cliente difícil, foi um cliente que não me atendeu no momento que eu queria, foi um cliente que eu tive que visitar 3 ou 4 vezes, não é? Eu tive que visitar esse cliente 3 ou 4 vezes, não desisti. Porém, quando eu venci essa objeção dele e fiz a primeira venda, não apenas foi uma venda, foram 1 venda, 2 vendas, 3 vendas, e ele se tornou o quê? Um cliente fiel, fidelizado na minha vida. Então essas pessoas que sabem tudo que tem para fazer e não fazem, muitas vezes elas estão evitando emocionalmente uma situação que causa para elas um dissabor, um conflito, e uma situação na qual elas não veem prazer ou vantagem. Porque nós não trabalhamos apenas por prazer ou vantagens, nós trabalhamos pela dor, a dor também nos movimenta. Então, a pessoa que só busca o prazer, ela sempre vai evitar a dor. E na dor a gente encontra resultado também. Sim. Na dor a gente encontra aprendizado.
Mas a maior parte das vendas, né, que nem você está trazendo, que são feitas para grandes clientes, que você se orgulha, que são os seus cases, De né? sucesso. Não foram fáceis, né? Não são fáceis. Você teve que enfrentar muita dor para você chegar lá e fechar negócio com aquela empresa. Aliás, o Spin Selling ele foi escrito para esse tipo de venda. Uhum. Não é para aquela venda simples. É para venda complexa. É para venda de milhões. Nós estamos falando aqui. Não é uma venda de comprar uma xícara. É uma venda de vender um iate para uma pessoa. Ninguém compra um iate de uma hora para outra, não é verdade? Agora, a complexidade, o tamanho da venda determina também o quê? O meu esforço. Então. É a questão da demanda e do recurso. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Demanda. Alta demanda, baixo recurso. Eu vou conseguir resultado? Não. Alta demanda, alto recurso, vou conseguir resultado? Possivelmente. Por isso que você tem que se preparar. Os recursos dependem de quem? Do vendedor. As demandas dependem de quem? Do mercado. E tem a outra dicotomia, que é o outro dilema aqui, esforço-recompensa. Uhum. Não é? Esse esforço de alta demanda aqui vai me dar a recompensa que eu quero? Vai me dar, então eu vou me esforçar. Mas não no tempo que você quer. Não no tempo que você quer. E aí a pessoa desiste. Por isso que a pessoa se sente preparada, Leandro, mas ela não vê vantagem, nem emocional e nem vantagem da recompensa para o esforço que ela vai ter. Porque Então, a recompensa está longe demais. A recompensa está longe demais. Então tem que ter um equilíbrio muito grande do vendedor entre demandas e recursos e esforços e recompensas. Tá. E isso vai determinar realmente o sucesso da sua venda e o quanto você persiste e não desiste dela. Tá. Tem que ter uma vantagem. Lógico. Olha, eu sinto que esse peixe é grande. Não é assim que a gente fala em vendas? Eu não sei se é isso, mas eu sinto que, olha, esse peixe é grande. Vale a pena, mas vai dar muito trabalho para mim. Uhum. É o livro O Velho e o Mar. Né? Em que o velho é pescado pelo peixe, literalmente, porque ele tinha um sonho de pescar aquele peixe, né? Acho que é Hemingway, né? O Velho e o Mar, né? E o peixe acaba levando ele para o mar, literalmente, porque era um peixe muito difícil de ser pescado. Literalmente, ele é pescado pelo peixe no final. De tão pesado, ele não conseguia dar conta daquele peixe. E quantos peixes nós não damos contas nas nossas vendas? No nosso dia a dia. E muitas vezes você tem que reconhecer, olha, isso não é para mim. Agora, não é para mim, mas eu não posso me aliar com o Leandro, eu não posso me aliar com o Daniel, vamos vender isso junto? As pessoas também não têm um senso de humildade para dividir o peixe, muitas vezes. Aí quer pescar sozinho e não dá conta, porque não tem a isca certa, não tem o anzol certo, não tem a linha certa, que um outro pode ter e pode agregar valor, somar força. Por isso que as pessoas desistem. Então, sei de tudo não é uma boa. Estou preparadíssimo? Ok. Você pode estar preparadíssimo, mas o mercado está preparado para você? Ou será que você vai precisar de outros para agregar valor para você e efetivar uma grande venda, por exemplo? Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas seria mais ou menos isso. Com certeza. É a evitação emocional versus procrastinação. Procrastinação, eu sei, eu domino, é um processo racional. Eu vou adiando justamente porque não tem muito desafio para mim. Ou a recompensa está longe. A recompensa está muito longe. Agora, a evitação emocional é justamente isso. Eu não vou dar conta disso. Ou não isso quero é me muito sentir grande desse jeito. Eu não quero me sentir assim. Mas esse processo do evitar a dor é um processo racional ou ele acontece mais no ponto de vista de subconsciente? Depende. Eu digo que depende porque você pode estar inconscientemente evitando uma dor que está acontecendo exatamente nesse momento da sua vida, ela é circunstancial e situacional, e aí você fala assim, olha, isso não é para mim, eu vou evitar. Ou pode ser um trauma a posteriori que você tem. Você já foi rejeitado, você já foi traído, você já foi subjugado, você já foi vencido.
E eu, inconscientemente, agora, qualquer situação que Não tenha quer uma... me colocar na mesma situação. Não quer se colocar na mesma situação, ou, Daniel, em situações que são o quê? Muito parecidas com aquela, e que inconsciente você nem se lembra mais do trauma. Então, existem situações, sim, que você tem que olhar para o passado, olhar para trás, resgatar, trazer para aqui e mudar. Aprender uma lição. Aprender uma lição com isso, mudar, resgatar aquilo, olhar para aquela... Vamos lá, agora é psicólogo, psicanalista falando. Aquela criança não é mais uma criança, Leandro. Aquele adolescente não é mais aquele adolescente, Daniel. Aí sim, vamos trazer ele aqui, junto com o adulto, para abraçar o futuro e vamos seguir em frente. Boa. Agora, tem muita coisa que acontece no frigir dos ovos, no calor do momento, e que não aconteceu lá atrás. Tá. É uma escolha inconsciente também, momentânea, para aquela circunstância ou para aquela situação. Pode acontecer, claro. Eu entrei numa reunião aqui e eu olhei para a cara do diretor de marketing e eu precisava apresentar um projeto para ele e eu não me senti bem. Eu não sei nem por que eu não me senti bem. Eu literalmente deu um branco em mim e eu gaguejei na frente dele. A cara dele me intimidou, o jeito dele me intimidou. E aí eu recuei. Talvez nesse momento você possa contar para esse diretor o que está acontecendo. E talvez isso vai ser um exemplo do quê? Vulnerabilidade. De sucesso, de vulnerabilidade. Olha, eu não sei porque eu não estou me sentindo bem. Posso tomar uma água? Você me dá um minuto, por favor? O diretor pode olhar para você e falar assim, o quê? Eu duvido que um ser humano, olhando para o outro ser humano, que está no momento de fragilidade, não vai amparar e vai ajudar. O problema é que a gente quer mostrar o tempo todo que nós somos o quê? Fortes, capazes, que eu não falho. Eu acho que é uma questão de humildade versus coragem aqui. Que a gente precisa aprender que ser corajoso o tempo todo nem sempre vai trazer o resultado que você quer para a sua vida. E que muitas vezes a humildade vence a coragem. Então, o tempo todo precisa mostrar que você é ter coragem para ser humilde. Exato, você tem que ter coragem para ser humilde. Para mostrar a sua vulnerabilidade. Tá? Então, assim, vai acontecer momentos que são retóricos, né, que são ali do passado, e vão acontecer eventos na sua vida que vai pegar você de surpresa. Seja como um líder, um vendedor, um empreendedor, todos nós somos sujeitos, né, a esses traumas momentâneos do cotidiano. Sensacional, Daniel Mestre. Poxa vida, Lê. Que episódio F3 pontos. F3 pontinhos. Edson, para quem gostou do papo e quer se conectar com você, óbvio que eu vou deixar os links aqui embaixo. Qual é a melhor forma? Qual é a sua melhor rede? Fica à vontade, o espaço é seu, meu amigo. Eu me encontro sempre nas redes sociais em @EdsonDePaulaPalestrante. E também tem o meu site, que é o edsondepaula.com.br. Também e-mail, contato @edsondepaula.com.br. Então, esses 3 canais aí para entrar em contato comigo. Pô, sensacional. Obrigado pela sua participação. Eu vou deixar o link, né, que é de todas as redes aqui na descrição desse episódio. Certo, Dani? É isso aí. E você que ficou até o final aqui com a gente, manda pra gente críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de convidados, sugestão de pauta. Esse conteúdo é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é super importante. Aproveita que você está escutando esse episódio no Spotify. Já aproveita para se inscrever no nosso canal e deixar 5 estrelinhas. Acho que esse episódio ele merecia 10 estrelinhas, mas como não dá, deixe suas 5 estrelinhas, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E você que está acompanhando o nosso trabalho no YouTube, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal. Coloca um comentário aqui neste podcast, qual foi o principal insight que você tirou dessa 1 hora de papo aqui, extremamente proveitosa. Tamo junto? Para você continuar estudando vendas comigo e com o Daniel Mestre, Mônica, nossa produtora, colocou aqui do lado 2 vídeos que podem complementar o seu estudo. Um deles, a outra entrevista com Edson sobre autossabotagem. Então aproveita para continuar
afiando o seu machado. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!